Olá, visionários da fé, tudo bem com vocês? Eu sou Ricardo Freitas. Eu sou o Thiago. Olha, hoje vamos fazer uma pregação mais leve. Não é muito difícil, mas eu acredito que vai ser mais impactante, né? O tema da pregação de hoje é olhar tão somente para Cristo, né? Thiago, e vocês que estão aí acompanhando nossos vídeos, né? O que fica estabelecido? Você vê que todo mundo prega, chega nos altares da vida aí, né, Thiago? E falam de todo mundo, mas nunca pregam quem é o mais importante, que é quem? Jesus. O principal, né? Então bora lá. Abra a Bíblia aí no Hebreus, capítulo 12, versículo 2, para que possamos narrar mais sobre essa situação, certo? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você vê que o versículo já começa falando que a gente tem que estar com os olhos fitos, outras palavras, fixados, olhando só para uma meta. Você vê, Thiago, quando a gente começa a treinar, fazer algum exercício físico ou um treinamento, a gente tem que ficar fito ou olhando para a nossa principal meta, né? Por exemplo, uma pessoa que vai correr uma maratona, ela já começa a treinar e geralmente ela coloca uma placa falando quantos quilômetros ela quer correr. Em outras palavras, ela tem que ter um objetivo, não é isso? Com certeza. Pronto. Mas o que tem acontecido ultimamente no meio da fé, no meio do mundo evangélico, no meio do mundo cristão? As pessoas têm pregado se Daniel era eunuco, se Salomão ele tinha homens, mulheres e assim por diante, se o sábado é para separar ou não, outras coisas também que não tem nem pé nem mão. Significância, né? Essa é a palavra certa que o Tiago acabou de dizer. Insignificância. Outras palavras, aonde você tem que manter as suas metas, né? Aonde você tem que manter as suas metas, as suas visões. Outras palavras, aonde você tem que manter seu olhar fixado. Em Daniel, em Abraão, em Isaac ou em Jesus. É isso que esse versículo narra. Que temos que estar olhando para o consumador da nossa fé. E quem é esse consumador da nossa fé? Jesus. Não é isso, Thiago? Com certeza. Você vê que hoje em dia as pregações são voltadas nos personagens, né? Os personagens, grandes homens da fé que tiveram no passado. Mas não com foco nos personagens em Jesus. Sempre deixam Jesus de segundo plano. Isso quando deixa em segundo plano, né? É verdade. O versículo ainda continua. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita de Deus. Olha bem. Quem devemos narrar? Quem é o nosso consumador de fé? Às vezes, Thiago, as pessoas colocam o consumador da fé dela, pastor. Pastor bacaninha que está pregando no altar. Se não for aquele pastor que for pregar, eu nem vou para a igreja. E a pessoa às vezes crê mais no pastor do que no próprio Senhor Jesus, né? Que isso é um absurdo. Pessoal, você tem que crer mais no instrumento que cura ou quem dá o poder ao instrumento que cura? Isso é uma questão de raciocínio, né? É isso que você tem que notar, pessoal. Às vezes as pessoas elas procuram dar murro e ponto de faca. Procuram dar o melhor para o homem e o pior para o próprio Cristo. A única coisa que esse versículo está falando aqui é que a gente tem que olhar para Jesus. Estamos nos últimos dias da humanidade. E o diabo, não somente o diabo, também quanto o homem e os homens em si, que se fazem deuses nos seus templos, fazem isso como primordial. Não olhe para Cristo, olhe para mim. Eu vou trazer salvação. Eu vou fazer você chegar na terra prometida. Eu sou o Senhor Moisés. Que é assim mesmo. E várias pessoas têm sido escravizadas mentalmente, né? Porque esses líderes, né, de hoje em dia, eles só querem a atenção voltada para eles, né? Eles querem ter o rebanho ali aprisionado nas garras dele. Essa é a realidade. Eles não querem conduzir o rebanho para Cristo, né, cara? Infelizmente. E o pior de tudo, não é nem isso que o Thiago acabou de dizer. Eles enriquecem literalmente
com os homens que vão buscar a Deus. Isso que é um absurdo. As pessoas param de olhar para Jesus, não fitam seus olhos. Esse versículo aqui, tem muito tempo que eu não escuto ninguém pregar. É verdade. E olhe bem, existe um versículo que narra bem assim, que no fim dos tempos, muitos dirão, olhe Cristo ali, olhe ele acolá, e não será o Cristo. Sabe o que quer dizer Cristo? Se não me engano, a palavra Cristo significa Messias, não é isso? Isso. Outras palavras, as pessoas se fazem Messias. Tentando roubar a glória de Deus, né, para si. Não é à toa que o anticristo se chama anticristo. E ele tenta distorcer tudo que conduz a Cristo, né? Outras palavras, ele vai querer ser o Messias. E só existe quantos Messias? É isso que o versículo narra. É isso que o versículo diz. Que temos que estar olhando, fitando os nossos olhos, sem tirar do alvo, no Jesus, o Senhor Jesus. Não foi à toa que Saulo, ele vem e fala, guardei a minha fé, encerrei minha carreira e mantive meus olhos fitados em quem? Em Cristo. Você vê que Saulo, quando ele fala dos heróis da fé, ele fala dos heróis da fé e sempre colocando um exemplo como quem principal? Cristo, pessoal. Às vezes você vai para a igreja e na denominação que você está, aí assistindo as suas pregações, seus cultos, eles nem falam de Jesus. Eu estava vendo, não vou dizer quem a pessoa, uma pregadora, e ela prega sobre tudo, menos Jesus. É o foco principal. E isso é um absurdo, pessoal. Sabe por que isso é um absurdo? Sabe por que isso é um absurdo? Porque o nosso maior consumador da fé, quem traz nossa vitória, nossa salvação, Cristo. Se você não reconhecer Ele como seu único verdadeiro Salvador, você não vai ser salvo. Você pode ter o que for, pode ter 50 anos de igreja. Você pode ser presbítero, você pode ser pastor, você pode até ser bispo. Mas se você não crê como o Senhor Jesus Cristo, como seu único verdadeiro Salvador, você não vai alcançar a salvação. Ou estou mentindo? De jeito nenhum. Outras palavras, as pessoas, Thiago, elas procuram massagear os seus egos. Elas procuram criar história, mostrar que conhece a Bíblia. Você vê que a pessoa conhece a Bíblia de cabo a rabo. Ela pega a Bíblia, fala o versículo tal, versículo tal, versículo tal. Eu nunca fui assim, você já foi assim, Thiago? Mateus 1, Deus, eu nunca consegui gravar até hoje. Nunca consegui gravar até hoje. Mas já conversei com a pessoa com a vida toda destruída, no engano. E ela pregar, falar o versículo, tudo certinho. Se você saber até quantas vírgulas tem na Bíblia, né? E eu fico assim, rapaz, como é que pode a pessoa fazer todo esse culto, mas a vida dela... Não condiz, né? Sabe por quê? Ela não olha para Jesus. Esse versículo que a gente acabou de dizer aqui, para ela não existe. Entendeu? Ela não olha para Jesus, pelo contrário, ela olha para si própria. Quando eu estava fazendo pensando, né, refletindo sobre Abraão. Olha bem, Abraão, o pai da fé, né? Por que ele é o pai da fé? Sabe por que ele é o pai da fé? Simples. Ele não viu Deus, mas ele olhou e fitou seus olhos em Deus o tempo todo. E naquela época nem existia a Bíblia ainda, né? Imagina. Hoje em dia a gente tem a palavra de Deus, que é a Bíblia, para se apegar, né? E mesmo assim muita gente não tá nem aí. Não fita seus Não olhos. fita os olhos para Cristo. E isso é impactante, pessoal. Por isso que Abraão foi visto. Isso foi imputado para ele. Porque ele, mesmo sem ver Deus, ele manteve os seus olhos em Deus. Isso é um absurdo. Isso que quer dizer a fé. Isso que é a fé. Isso que mostra a fé. Isso que é a certeza da fé, pessoal. Que a fé é a circunstância de que você não pode ver, você não está vendo aquilo ali, mas você passa a crer que aquilo ali vai ser possível. Verdade. E o que você tem visto hoje, um grande movimento de motivacional, né? Que os cultos hoje não é mais culto, é uma palestra motivacional.
As pessoas vão ali para ouvir uma palavra motivacional. Já se der, pô, eu vou conseguir fazer isso, vou conseguir fazer aquilo. Só que não é bem assim. Como é que você vai ali para um culto para se alimentar da palavra de Deus ou está se alimentando de uma palavra motivacional? Vai chegar um momento que aquela palavra motivacional ali, ela vai acabar. Mas a palavra de Deus, ela vai lhe sustentar ali. Mas a palavra palestra motivacional, ela vai te sustentar por alguns instantes. Talvez quando você sair do culto ali ou da palestra motivacional, né, acabou, você vai ficar cabisbaixo, vai se achar que não vai conseguir, que sua vida é estranha e por aí vai. Né, cara? Verdade. Pessoal, Visionários da Fé fica por aqui. Até a próxima. Até a próxima.